temporomandibular é uma disfunção das articulações temporomandibulares. Elas ficam na face, na região lateral, e elas têm uma função no aparelho mastigatório. Às vezes acontece desse aparelho não ter um bom funcionamento, dessa articulação não ter um bom funcionamento. Nesses casos, a gente diz que o paciente tem disfunção temporomandibular. Os sinais e sintomas mais frequentes são dor de cabeça, dor na face, estalidos, dificuldade para mastigar. Tem pacientes que podem ter zumbido, tontura em função disso, mas a queixa mais comum realmente é dor na face, dor de cabeça e dor na região cervical. Existe uma confusão muito grande no diagnóstico. Isso faz com que vários pacientes que poderiam ter um resultado, que poderiam ter solução do seu problema, fiquem migrando e procurando outros recursos. Porque, como foi dito, tem várias patologias que têm sinais e sintomas parecidos. O que a gente precisa fazer, primeira coisa, informar as pessoas que existe essa disfunção, que ela atinge um percentual grande da população. Então, em torno de 70% das pessoas têm algum sinal ou sintoma de disfunção, para começar. Aproximadamente 20% tinha que estar em tratamento. Então, quando a gente imagina que é uma prevalência tão grande, a gente pode ter certeza que tem muitas pessoas que estão sofrendo à toa. Agora, para o paciente saber se tem, o primeiro passo é ele realmente procurar o profissional, porque é difícil que o próprio paciente consiga chegar a essa conclusão. Hoje as pessoas não procuram, em torno de 0,03% da população procura assistência. Então a gente tem um gap muito grande entre as pessoas que necessitam e as pessoas que de fato buscam essa assistência. Na verdade, a partir do momento que o paciente manifesta algum desses sinais e sintomas que eu comentei, dor de cabeça, ou dor na face, dor na cervical, zumbido, tontura, então se ele apresentar um desses sinais e sintomas, ele já deveria fazer uma pesquisa com um profissional específico, que é o especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Encurta caminho, encurta sofrimento, é extremamente indispensável. Na verdade, a odontologia criou uma especialidade justamente porque a gente tem um protocolo específico, porque a gente sabe que essa patologia é importante. Então, o ideal é que a pessoa procure especialmente a pessoa credenciada para isso, porque ela pode buscar e não ter o diagnóstico correto, e pior ainda, ela pode não ter um planejamento, um tratamento correto. Quando isso ocorre, se o planejamento e o tratamento não é bem feito, tem vários problemas. Um que prolonga o sofrimento, outro que o paciente passa a imaginar que o problema dele não será solucionado na odontologia, não será solucionado dentro da especialidade, e ele acaba desvirtuando e perdendo a possibilidade de ter a solução do seu problema. Essa especialidade evoluiu muitíssimo nas últimas décadas. Então hoje o nosso tratamento é preservador, então a gente não admite mais recursos invasivos, pelo menos até a fase de controle dos sinais e sintomas. E, eventualmente o paciente vai precisar corrigir a oclusão, mas por um problema odontológico, não necessariamente pela disfunção temporomandibular, porque isso assusta também os pacientes. Eles acham que a partir do momento que eles tiverem um diagnóstico, eles vão ter que sofrer, passar por cirurgia ou fazer tratamentos longos, onerosos. Na verdade não é assim. Hoje a gente tem resposta em mais de 90% dos casos com recursos preservadores. Então eu vou citar esses recursos. Normalmente o paciente usa placa interoclusal, é uma placa removível, que não é complicado para o paciente, ele tem condição de conviver com isso sem problema. A gente usa a parte de eletroterapia, então tem vários equipamentos que a gente pode usar no sentido de recuperar esses tecidos envolvidos. A gente trabalha também com a psicologia, com a nutrição, com educadores físicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que eles participam caso a gente perceba que aquele caso merece uma atenção específica. O paciente não precisa passar por todas as especialidades, mas a gente vai triando e entendendo o que ele precisa fazer. E como eu falei para vocês, não são recursos invasivos. O que ele precisa fazer para ter êxito, para ter um trabalho de qualidade, para ter um resultado consistente, sem riscos. Eu me dedico à disfunção temporomandibular há 25 anos. Aproximadamente 25 anos a clínica também dedica a isso.
E a gente percebeu desde essa época que a gente precisava reunir esses profissionais e dar uma assistência mais completa para o paciente. Pensando nesse tratamento integrado, nós montamos um programa que é o Pacto. Esse programa é um pacto, na verdade, da gente com o paciente, do paciente com a gente, principalmente do paciente com ele mesmo. É um programa de gestão de saúde, então a gente procura acompanhar, motivar, sugerir e oferecer profissionais capacitados para que o paciente tenha uma higiene de vida interessante e consiga resultados eficientes no pacto e na vida dele. Mais de 90% dos pacientes têm um controle eficaz com recursos preservadores, sem risco. São recursos que não são invasivos e o paciente tem essa remissão dos sintomas na grande maioria das vezes.